Irmãos, eu quero compartilhar uma palavra com que o Senhor colocou já no meu coração algumas semanas atrás. E é como eu estava falando, acho que foi na sexta-feira. Deus, Ele sempre lhe dá a palavra para mim com um bom tempo de antecedência. E Ele só diz quando eu vou fazer, a data. Então, essas palavras já tem como 3 semanas que está no meu coração. E somente agora Ele me autorizou a pregar ela. Então eu quero começar lendo com os irmãos Provérbios 10, 22, que diz a seguinte coisa: a bênção do Senhor traz riquezas e não inclui dor alguma. Algumas versões tem outras palavras, mas eu quero ficar com essa, porque é a versão que eu gosto. Aqui o Alex usa uma versão, o pastor Sérgio outra versão, e eu uso essa versão, que para mim é uma das mais bonitas, que é a NVI. Nesse verso de Provérbios, ele tem algo muito interessante, muito impactante e muito profundo, quando nós falamos das riquezas do Senhor. E quando nós entendemos esse verso, nós podemos entender a dimensão da prosperidade que Deus tem para a nossa vida. Porque quantos de nós estamos indo com tanta sede ao pote, correndo atrás de bênçãos do Senhor, e nós não estamos prontos para receber certas bênçãos do Senhor. Todo tempo nós pedimos para Deus: Senhor, abre porta, Senhor, abre isso, Senhor, faz isso, faz aquilo. E muitas das vezes Deus, Ele é resistente em abrir porta na nossa vida. Sabe por que Deus muitas das vezes é resistente? Ele tem uma resistência, porque aquela porta, se Ele abrir para você fora do tempo, ela vai se tornar uma maldição na sua vida. Então muitas das vezes Deus, Ele evita abrir certas portas na sua vida, porque Ele sabe que se Ele te abençoar naquilo que você quer e não naquilo que Ele tem para você, o que vai acontecer é que aquilo vai te afastar dEle. Então, muitas das vezes, Ele fala assim: se eu te abençoar agora, nesse momento, você não está pronto. E isso vai te afastar do meu caminho. Então, muitas das vezes, o que Deus quer é que você saiba esperar, ou que você coloque o seu foco e comece pequeno. Ninguém começa nada grande. Ninguém nasceu grande, somente Adão. E aí, vamos falar do Adão de novo. Então, a única pessoa que já nasceu adulto foi Adão, que foi criado adulto. Na realidade, ele nem nasceu, ele foi criado. Todos nós nascemos pequenos e crescemos. Então, a bênção do Senhor, ela tem o tempo certo, na hora certa, no momento certo e no local certo. Então, muitas das vezes, Deus, Ele quer nos abençoar, mas não da maneira que nós achamos que deve ser. Tem que ser no tempo dEle. Olha um fato interessante que muitas pessoas não entendem. Okay? Estima-se que de 70% a 80%, ok? Isso é um fato que, assim, exato, que acontece. 70% a 80% de pessoas que ganham na loteria prêmios grandes ou recebem heranças grandes, entre 3 a 5 anos, eles estão abrindo falência. Recebem milhões. Entre 3 a 5 anos, eles estão com problemas financeiros. Por quê? Porque eles receberam algo que não estavam prontos para administrar. E nós, muitas das vezes, a gente reclama com Deus por não receber certas bênçãos. Brigamos com Ele. Por que é que eu não estou sendo abençoado? Por que isso não está acontecendo na minha vida? Por que não prospera? Porque Ele sabe que se Ele colocar aquela bênção, essa prosperidade nas tuas mãos, Ele vai perder você. E Deus, Ele não quer perder você. Então, muitas das vezes, Deus, Ele não abre portas na nossa vida, porque nós não estamos prontos para receber aquilo que Ele tem para nos oferecer. Porém, quando Ele não abre uma porta, Ele estabelece uma janela. Por quê? Porque a janela é menor e essa janela, ela é limitada nas bênçãos. Quando você aprende a receber
as bênçãos, através dessas janelas que Deus coloca na sua vida, Ele vai aumentando o tamanho da bênção na sua vida. Então, muitas das vezes, Deus não quer abrir uma porta na sua vida, Ele quer abrir uma janela. Você pode falar assim, não, é uma besteira que você está falando. Deus não abre janela, Deus abre porta. A Bíblia fala de 5 tipos de janela. Eu vou falar de 3 hoje. Existem 5 janelas. E a primeira janela que eu quero compartilhar com os irmãos é a janela da proteção. Quando Deus chamou Noé e disse para ele construir a arca, Deus falou para ele colocar 2 portas e uma janela. Ele não falou, enche a arca de janela ao redor. Coloca a janela aqui, coloca a janela ali. Não, ele colocou uma porta embaixo, uma porta no meio e uma janela em cima. Por que razão? Porque muitas das vezes, se a arca tivesse como esses barcos que nós vemos de cruzeiro, que é cheio de janela, e começa aquela chuva, aquela tempestade, as ondas vindo, bate no barco, joga o barco de um lado para o outro. Você já pensou, Noé, vendo tudo que estava acontecendo para o lado de fora, pelas janelas? Ele vendo pessoas, os corpos de pessoas flutuando e ele assistindo as pessoas flutuarem mortas. Ou os animais, os peixes comendo os corpos que estavam ali. Onde o foco de Noé estaria? Aonde? Na tempestade. Por isso Deus falou para ele, você vai colocar uma janela. Olha lá comigo. Está lá em Gênesis 6,16. Diz assim, faça-lhe um teto, um vão de 45 centímetros. Então 40 centímetros é o quê? Isso aqui mais ou menos. Entre o teto e o corpo da água, do corpo da arca, ou seja, na parte de cima, coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior e um médio inferior. Ou seja, me equivoquei, é uma porta só, nem 2 era só uma porta. Uma porta para os 2 andares. E aquela porta era só para os animais entrarem e saírem. Então tinha uma porta e uma janela. Então, se Deus tivesse falado para Noé, olha, encha a arca de janela, assista tudo o que está acontecendo, veja o que estava lá. Noé, ele ia perder o seu foco. Ele ia perder aquilo que Deus tinha de melhor para ele. Ele ia entrar numa depressão. Ele ia falar assim, meu Deus, vai morrer todo mundo. Não tem mais como arrumar. Deus, muitas das vezes, Ele não abre a porta que você está batendo, pela razão de nada mais que Ele abrir aquela porta, a tempestade entra na tua casa e ela afunda você. Ela vai afundar o teu barco. Por isso Deus abre janela, para que a bênção dEle seja limitada na sua vida e você não venha naufragar. Deus, Ele não quer que nós naufraguemos. Deus não quer que nós percamos o nosso foco. Deus quer que nós coloquemos o nosso coração nele. Então, muitas das vezes, as bênçãos do Senhor não chegam na nossa vida para nos proteger, porque nós não estamos prontos para receber. Por isso é que nós temos que entender o tempo de Deus. Nós temos que entender o que está acontecendo. Por que é que essa porta não se abre? Por que é que Deus fecha a porta? Não é o que a Bíblia diz? Deus abre porta e Deus fecha a porta. Aquela porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Por quê? Porque Ele é Deus. Deus, Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Deus sabe o que Ele tem preparado para mim e para você. Então não adianta nós colocarmos nossas energias para conquistarmos coisas nesse mundo terrestre agora, sendo que o nosso foco não está naquilo que Deus tem para nós. Quando você foca no que Deus preparou para você, você para de correr atrás das portas e as portas passam a correr atrás de você.
Entenda, eu e você não fomos chamados para correr atrás de bênçãos, mas as bênçãos correr atrás de nós. E nós temos que entender isso. Você só vai prosperar quando você deixar de correr atrás da prosperidade. Quando corremos atrás de prosperidade, parece que nós ficamos tristes porque nós não alcançamos nossos objetivos, nós não alcançamos o que nós queremos, nós se decepcionamos com as coisas que acontecem na nossa vida. Por isso Deus, Ele fecha a porta e Ele abre uma janela, porque você possa focar em uma coisa de cada vez. Hoje, o que mais se fala é de deportação. É deportação e a crise que está para chegar nesse país. Vai chegar uma crise. Todo mundo, crise. O Donald Trump vai mandar a imigração para pegar as pessoas agora na Califórnia. Se chegou o seu tempo de ir, você vai, meu irmão. Se não é tempo de Deus, você vai ficar. Gente, nós não dependemos da opinião do homem. Nós vivemos aquilo que Deus estabelece para a gente. Se você caminha pelos teus olhos, aí é problema seu. Mas nós fomos chamados para caminhar pela fé. Quem nos guarda é Deus. Então não adianta você correr, querer economizar, querer se proteger da imigração. Se for para você ser pego, você vai ser pego na hora que você estiver saindo do Safeway. Não adianta. Não adianta, se o seu tempo chegou, se não for Deus, nós vamos ser pegos. Você pode estar atravessando na rua, o cara da imigração, vem aqui, eu achei você bonito, mas você tem cara de imigrante, vem aqui, vamos conversar. É ou não é? Eu vi um vídeo essa semana, os agentes do ICE entrou no restaurante para almoçar, os cozinheiros saíram correndo pelo fundo. O restaurante esvaziou, os cozinheiros saíram correndo pela porta do fundo. Aí os caras do ICE perguntou, e aí, cadê a comida? Ele falou, o cozinheiro foi tudo embora. E eles entraram para comer, eles não entraram para pegar ninguém. Tem certeza que eles saíram pela janela? Com certeza. Então existem coisas que Deus coloca na nossa vida por proteção. E não adianta você batalhar, você querer fazer pelas suas próprias forças, que você não vai alcançar. O próprio Deus, Ele diz, lá no Salmo 127, versos 1 e 2, a seguinte coisa: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil na construção, trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela guardar. Aí ele continua, será inútil, no verso 2, levantar-se cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede sono àqueles que ama. Então, não adianta você querer abrir porta, forçar a porta para você conquistar coisa, que é tudo em vão. É o próprio Senhor falando isso, é em vão. Então, quando Deus chamou Noé, Ele colocou uma janela apenas na arca. Para quê? Para proteção de Noé. E não um mundaréu de janela. Hoje você vai nos prédios, a única coisa que tem é janela. É janela, assim, prédio todo de vidro. Nós temos um casal de amigos, o Pedro e a Simone, que mora ali na saída da Bay Bridge, ali naquele prédio que é tudo de vidro. Gente, a gente vai comer naquele lugar lá, você não sabe se tem gente assistindo você comendo do outro lado, porque é tudo de vidro. Você não tem liberdade para andar, o homem não tem liberdade para andar de cueca dentro de casa. Andar de roupa íntima dentro de casa, por quê? Você sai de cueca lá dentro, o cara está com a luneta lá olhando assim. E eu sei porque quando eu vou lá no prédio, eu olho para os prédios vizinhos, eu estou assistindo gente jantar lá na mesa lá dos prédios vizinhos. Você acha que você tem liberdade num lugar onde tem um monte de janela? Tem. Até no meu quintal lá, quando eu vou trocar de roupa, eu fico olhando no morro ali para ver se o vizinho não está olhando eu. Sinceramente. E olha que não dá para ver, porque na nossa janela fica escuro o quarto, mas
eu fico assim, deixa eu ver se o vizinho não está olhando ali antes de eu tirar a roupa. Então, muitas das vezes, Deus vai abrir uma janela para te proteger. E Ele vai te abençoar através de uma janela e não através das portas. Por isso que também, Senhor, abre portas. Deus não abre portas. Eu já falei isso para os irmãos. Deus, Ele abre uma porta de cada vez. Porque se Ele abrir várias portas, você vai se perder e não vai saber em que porta entrar. Uma vez que Ele abre uma porta, você passa por aquela porta, Ele abre a segunda porta. Depois Ele abre a terceira. E você só vai subindo. Então Deus, Ele nos abençoa em pequenas coisas. Quando você está pronto e você conseguiu fluir naquela pequena coisa, Ele aumenta, Ele aumenta, Ele vai aumentando, aumentando. Noé, ele podia ter feito um monte de janela, mas ele seguiu a instrução do Senhor. Uma janela. Por quê? Para proteção dele. Pare de correr atrás das portas e observe que Deus colocou uma janela na tua vida somente para te proteger. É a proteção do Senhor. É isso que Deus tem para você. A segunda janela que Deus muitas das vezes coloca na nossa vida é a janela do livramento. Nos livrar de problemas, livrar-nos de consequências que nós não estamos prontos para receber. Quantos de nós antecipamos muita coisa que Deus tem para nós, nós se antecipamos a Deus e nós acabamos nos quê? Se ferrando porque nós não conseguimos o tempo de Deus. Então Deus muitas das vezes Ele vai colocar uma janela na sua frente e não uma porta, para te limitar, para que você não anteceda o tempo dEle, para que você não se precipite a Ele. Quando você se precipita a Deus, quem se dá mal é você, não é Deus. Porque não é isso que Deus tinha para você. Deus, Ele tinha algo maior e sobrenatural, porém você se antecipou a Ele, porque você entrou por uma porta que não era para você entrar e você acabou se dando mal. Então Deus, Ele coloca janelas na nossa vida muitas das vezes para que nós possamos ter livramentos, possamos não receber consequências de atos que nós podemos cometer que não estava debaixo da vontade do Senhor. Um grande exemplo disso, Israel ia destruir Jericó, ia acabar com Jericó, porque era o que Deus tinha falado: vocês vão destruir Jericó, não quero que sobre ninguém, vai matar tudo, matar todos, e tudo que tiver lá vem para mim. E ninguém acreditava que aquelas paredes, os muros de Jericó iam cair. Porém, lá dentro de Jericó, em cima do muro, existia uma prostituta chamada Raabe. Essa mulher, mesmo sendo uma prostituta, ela temeu o Senhor. Ela teve medo do que Israel, porque ela creu no Deus de Israel. E essa mulher estava lá em cima, o prostíbulo dela ficava em cima do muro de Jericó. E os espias que foram mandados para Jericó foram descobertos, digamos assim. Eles foram descobertos. E Raabe foi a pessoa que usou a janela da sua casa para que esses espias pudessem fugir. Através dessa janela que Raabe permitiu que os espias fugissem da sua casa, do prostíbulo, Deus abençoou a vida de Raabe e a livrou da morte, porque Deus fez um juramento para ela, que ia guardar a sua casa. Então muitas das vezes Deus, Ele coloca uma janela na tua vida para um livramento. Ele não vai abrir a porta, Ele vai abrir uma janela para que você tenha um escape através dessa janela. Olha lá, vamos ler a história de Raabe comigo? Josué capítulo 2, os versos 15 ao 18. Diz assim: então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda.
pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. Eles disse: vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias, até que eles voltem. Depois poderão seguir o seu caminho. Os homens disseram: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado esse cordão vermelho na janela pela qual nos ajudou a descer. E se não tiver trazido para a sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família. Ou seja, nós vamos fazer um juramento, mas você tem que trazer a tua família para dentro da tua casa. E aqui dentro, todos eles terão um livramento. Eles entraram pela porta, mas saíram pela janela. Então Deus muitas das vezes coloca janela na nossa vida para nos proteger. Entenda, Raabe, por esse ato dela, uma prostituta, era avó do rei Davi. E ela se tornou parte da linhagem de Jesus Cristo, uma prostituta. Por quê? Por causa da janela que ela abriu e fez as pessoas escapar. Isso trouxe um livramento na vida dela. Janela. Sim. Era o acesso que o homem tinha para Deus. Uma verdade? Sim. Sim, essa é uma das janelas. A janela do escape. Irmãos, as janelas de Deus, elas são tão poderosas quanto as portas que Deus abre. Sim. Irmãos, ouviram, né? Se você não passar pela janela de Deus, vocês provavelmente não encontrarão as portas abertas. Hã? Quem quiser ofertar, pastor Sérgio, pode ofertar pela janela. Então, irmãos, a janela de Deus, ela é tão poderosa quanto as portas que Deus abre. E às vezes a janela de Deus, às vezes é mais poderosa que a própria porta que Deus está para abrir. E é isso que nós precisamos entender, parar de focar nas portas e passarmos a focar nas pequenas coisas que Deus tem colocado na sua mão. Entenda, tudo de Deus é pequeno. Até a salvação, a porta é estreita. Porque a porta larga, ela leva para perdição, enquanto a porta estreita nos leva para a salvação. E o que nós queremos é porta aberta. Queremos bênção. Derrama, faz, abre. Não. Deus, ele trabalha com pouco. E o pouco com Deus é muito. Olha aí. Pequenas portas. Era basicamente uma janela no chão. Olha o poder da janela de Deus nas nossas vidas. Quantos de nós focamos em coisas grandes, almejamos coisas grandes, e Deus quer te dar algo pequeno para que você possa plantar e colher algo grande. É que nem a semente da mostarda, que se torna a maior hortaliça. Ela não se torna uma árvore, mas uma hortaliça. Ela se torna a maior de todas, ela onde os pássaros fazem ninhos. Então muitas pessoas querem, eu quero algo grande da parte de Deus. Irmãos, Deus nunca vai dar algo grande para você se você não passar pelo pequeno. Deus, ele nunca vai te abençoar grande se você não for fiel no pouco. É a própria palavra dele, ser fiel no pouco e sobre o muito. Irmãos, é isso. É o pouco que traz o muito. Vocês já prestaram atenção
nos motores, quando as engrenagens, as grandes engrenagens, elas são rodadas pelas pequenas. Não são as grandes que rodam as pequenas, são as pequenas que fazem as grandes rodarem. É o contrário. A pequena engrenagem é que tem a força de fazer as grandes rodarem. Elas são mais poderosas, elas são mais compactas, têm mais força para que faça essas engrenagens rodar. Então Deus, Ele sempre vai começar pelo pequeno na sua vida, fazer aquela engrenagem rodar, e aí Ele vai aumentando a força e aumentando o tamanho da engrenagem. E ela vai se encaixando uma na outra. Eu estou falando aquelas engrenagens dentadas que encaixam uma dentro da outra. É só você olhar nos carros. Todas as engrenagens têm as grandes e as pequenas. As pequenas são as que estão conectadas ao motor, que dá força para todas as outras grandes. E olha que eu não sou mecânico, e eu sei disso. Hã? E as grandes produzem a velocidade. As pequenas são as que trazem a força e as grandes a velocidade. Olha aí. Então Deus, Ele nunca vai começar você com algo grande. Ele vai começar você sempre no pequeno. Porque tudo aquilo que começa grande de uma maneira ou outra não está preparado e aquilo vai desmoronar. Agora, quando nós começamos na coisa pequena, nós passamos pela janela de Deus, o livramento de Deus, nós começamos a caminhar de tal maneira que nós começamos a crescer, e na hora que nós vemos, nós expandimos as nossas tendas e nós nos tornamos pessoas que não pode mais contar, porque nós perdemos a visão daquilo que Deus fez na nossa vida, de tanta bênção que Ele colocou sobre nós. E é isso que nós precisamos focar nesse momento. É nas pequenas coisas que Deus está fazendo na nossa vida, nas pequenas janelas que Ele está abrindo na nossa vida. Para de correr atrás de porta e corra atrás da janela. Comece pequeno e viva grande. É fácil. Agora, existem janelas que Deus abre na nossa vida que são janelas proféticas. Janelas proféticas que Ele quer que nós alcancemos para que nós possamos prosperar. Existem dois tipos de palavras proféticas, ok? A condicional e a incondicional. O que é uma palavra profética condicional? É aquela que depende de nós para que ela se cumpra também. E a incondicional é aquela que depende 100% de Deus. Um exemplo. Vou usar o Alex, como sempre. Vou usar meu careca aqui. O Alex começou a companhia dele. Tá bom? Deus já falou que ele vai prosperar. Deus já disse, já tem palavra. O Gleber é a mesma coisa. Que vocês vão ser empresários, que vocês vão ser isso, que vocês vão ser aquilo. Aí, essa é a palavra profética sobre a vida dele. Aí ele fala assim, Deus já prometeu, então beleza. Aí ele fica em casa, senta no sofá, vai jogar videogame. Não? Converteu? Oh, aleluia. Aí ele fica em casa jogando videogame, tocando violão, almoça, academia, jiu-jitsu, e não corre atrás de cliente, não faz propaganda, não faz nada, não posta nada. Deus é misericordioso a ponto de chegar o cara, bater na porta dele e falar assim, eu não te conheço, Deus mandou vir aqui para te falar, para que você vá na minha casa e faça um serviço lá. Deus é misericórdia e Deus tem poder para fazer isso. Sem problema nenhum. Mas se Deus fizer isso, Deus está transformando o Alex no quê? Um bicho preguiçoso. Uma pessoa dependente de Deus para fazer tudo. E entenda, Deus, Ele só faz aquilo que é impossível na nossa vida. O que é possível para nós, Deus não se mete. Ok? Se depende de você, Deus, Ele não se mete. É você que tem que fazer. Agora, quando é impossível, aí é com Ele. Aí entra a palavra profética incondicional. Ela se torna incondicional, é 100% Ele. Então, o Alex, ele
para que essa promessa na vida dele, essa promessa condicional aconteça, ele vai ter que trabalhar, ele tem que correr atrás de cliente, ele vai ter que botar a mão na massa, ele vai ter que ir lá cavar buraco, ele vai ter que carregar pedra. Por quê? É uma promessa condicional, depende dele. Então existe a profecia condicional e a incondicional. E nós precisamos entender isso. E nós também temos que saber diferenciar essa profecia. Um grande exemplo disso, dessa janela profética, está em 2 Reis, capítulo 13. Vamos lá? Dos versos 14 ao 19, que fala do rei Jeoás. Diz assim: ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. O profeta de Deus que orou, ressuscitou pessoas, estava sofrendo de uma doença. Para você ver como nós estamos sujeitos a ficar doente também. Não é só porque nós somos cheios do Espírito Santo que nós não vamos ficar doentes. A diferença é que hoje nós temos para quem correr: Jesus Cristo. Essa é a única diferença. Então Jeoás, o rei de Israel, foi visitá-lo e, curvando-se sobre ele, chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros, os cavaleiros de Israel. E Eliseu disse: traga um arco, uma flecha e algumas flechas. E ele assim o fez. Pegue o arco nas suas mãos, e disse ao rei de Israel. Quando pegou Eliseu, pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou ele, pôs as suas mãos sobre a mão do rei e disse-lhe para abrir a janela que dava para o leste e atirar. O rei o fez. Então Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Em seguida Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irritado e ele disse: você deveria ter golpeado o chão 5 vezes ou 6 vezes. Então iria derrotar a Síria e destruí-la completamente. Mas agora você a derrotará somente 3 vezes. Ou seja, Eliseu deu uma direção para o rei Jeoás. Falou assim: você faça assim, assim, assado. Uma palavra profética. E ali era uma palavra condicional. Dependia de Jeoás fazer algo para que a promessa se cumprisse completamente. Essa palavra profética, ela se cumpriu nada mais parcialmente sobre Israel. Porque em vez do rei pegar várias vezes o chão, ele pegou somente 3 vezes. A ordem é: pegue o chão. O profeta não disse quantas vezes. Bata, bata. E ele fez o quê? 1, 2, 3. Muitas vezes Deus está colocando algo na sua vida para você ir além. E não limitar a Deus. Vá além, bata mais. Passe pela janela se for necessário. 3, 4, 5, 6 vezes. Mas passe pela janela. Atire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 50 flechas. Até que a palavra profética se cumpra na sua vida. Muitas das vezes nós recebemos a palavra profética sobre a nossa vida. Ok? E nós limitamos essa palavra profética. Nós desacreditamos. A palavra profética, ela vem na nossa vida para que o sobrenatural de Deus aconteça. Então, muitas das vezes, Deus ele vai liberar palavras sobre a sua vida. Porém, você precisa crer que essa palavra vai se cumprir. Você tem a necessidade de entender. Você tem a necessidade de entender. O que Deus tem para você é muito maior daquilo que você almeja. Muitas das vezes você precisa obedecer para que a palavra de Deus se cumpra na sua vida. A obediência, ela é necessária para que as palavras proféticas se cumpram na sua vida. É necessário. Sem obediência, as coisas de Deus não funcionam na nossa vida. Então é necessário
que uma palavra profética, para que ela se cumpra, você tem que entender se ela é condicional ou incondicional. Se ela for condicional, ela depende parte de você e parte de Deus. Se ela for incondicional, ela é 100% da parte de Deus. Ela é independente de você. Independente de que você faça. Uma promessa incondicional é a qual? Que Jesus Cristo, Ele vai voltar e Ele vai vir buscar a sua noiva. É uma promessa incondicional, não depende de você. Depende somente dEle. E é assim que funciona. Então saiba separar as promessas condicionais das incondicionais. Saiba que você precisa e tem a necessidade de ter uma janela profética aberta na sua vida. Jeoás, ele tinha tudo para que ele pudesse prosperar. Jeoás, ele tinha tudo para vencer a Síria, mas porque ele não obedeceu e ele não seguiu a orientação do profeta, ele viveu somente parte da promessa. A Bíblia tem muitas promessas para mim e para você, mas para que você possa viver essas promessas, você precisa passar pela janela profética de Deus. Noé, a janela que estava na arca era uma janela de proteção. Uma proteção para que ele não viesse se decepcionar com as coisas que estavam acontecendo ao seu redor. Para que não as tempestades que estavam fora da arca, já parou para pensar 40 dias e 40 noites chovendo? Noé não via, ele não assistia, ele não sabia o que estava acontecendo. Então, ele não tinha necessidade, foca em mim aqui, ele não tinha necessidade de se preocupar com as coisas que estavam acontecendo. Não tinha, por quê? Porque Deus colocou uma janela de proteção na vida dele. Raabe, a mesma coisa. Foi uma janela de libertação, uma janela de provisão, de proteção a favor da vida da prostituta Raabe. Por quê? Porque se Raabe não tivesse aberto aquela janela e feito os espias passarem por aquela janela, ela não teria recebido a salvação em sua vida. Ela teria sido morta junto com o povo de Jericó. Ela e a família. Já pensou você sair de ser uma prostituta para se tornar uma das mães de Jesus Cristo? Porque querendo não, vó é uma segunda mãe. Ela era vó do rei Davi, gente. Vó do rei Davi, uma prostituta. E hoje está lá, o nome dela está lá, na linhagem de Cristo. Por quê? Porque ela obedeceu e ela salvou através da janela os espias que foram enviados para Jericó. E nós precisamos entender que as janelas proféticas nas nossas vidas, elas vão se abrir. Porém, nós precisamos saber se ela é ou não condicional ou incondicional. Quando você entende isso, você não sofre. Quando você entende que a condicional depende de você para que se cumpra, as coisas começam a acontecer. A incondicional não depende de você de nada. Um exemplo de uma profecia incondicional, além que eu já dei, é uma pessoa que está morrendo de câncer. Está morrendo com câncer, fala assim, os médicos falam assim, você não tem cura. Você vai morrer, vai para casa, você vai morrer. Aí Deus vem com a palavra e fala assim, olha, quem assina sou eu, quem determina sou eu. Você vai ser curado. O que vai prevalecer? A palavra de Deus ou a palavra do médico? A palavra de Deus. A cura vai vir do médico ou a cura vai vir de Deus? De Deus. Porque é uma palavra incondicional, que depende dele 100%. Deus, ele só age no que é impossível para mim e para você. Se é possível para você fazer, Deus não se mete. Se é impossível para você, aí ele fala assim, ó, agora é comigo. Aí Deus arregaça as mangas, fala, agora deixa comigo. Agora é eu que vou fazer. Enquanto você continuar tentando forçar e abrir porta,
Deus, ele não pode abrir a janela. Quando você deixar de forçar a porta, as janelas vão se abrir. E as profecias, as palavras proféticas vão começar a cumprir na sua vida. Muitas das bênçãos estão sendo amarradas nas nossas vidas, porque nós temos tentado forçar a porta de Deus, enquanto Deus está querendo dar uma janela para você. Uma janela de escape. Use as janelas que Deus tem posto na sua vida. A janela, ela é muito mais poderosa. Muito mais poderosa. Eu não ia falar das outras janelas, mas como eu estou com tempo, eu vou falar. Existem as janelas da morte. E muitas pessoas estão passando por janelas de morte. As janelas de morte são aquelas que vão tirar você da presença de Deus. Jezabel, ela foi a pessoa que caiu pela janela e ela morreu. Por quê? Porque ela escolheu se levantar contra Deus e perseguir tudo aquilo que Deus fazia. A quarta janela é a janela da morte. Que é a janela de Jezabel. Que ela caiu da janela e morreu e foi comida por cães. Então existem janelas que vão vir na sua vida, que são janelas de morte. E você precisa saber definir essas janelas. Porque se você entrar, você pode morrer por elas. Então a janela da morte são as janelas do pecado. Então todas as vezes, essa janela não é Deus que traz, irmãos. Somos nós que procuramos elas. Então cuidado com as janelas que você também está entrando, que você está passando, as janelas que você está abrindo na sua vida. Jezabel, ela abriu na janela dela a janela da morte. E você não quer essa janela na sua vida. E a outra janela é a janela da ressurreição. Lembra do menino que estava escutando Paulo pregar? Que sentou na janela e caiu? Muitas das vezes Deus permite você cair e morrer em certas janelas para que Ele possa te ressuscitar para uma vida nova. Ele caiu, se não me engano, do terceiro ou do segundo andar, caiu morto. Paulo orou. Parecia eu pregando, já tinha acho que 3 dias, se não me engano. O cara dormiu e caiu da janela. E morreu. Paulo foi lá, orou e ele ressuscitou. Então essas 5 janelas. Teria a sexta, né? Que foi o escape de Paulo também. Mas eu quero focar só nessas. Qual é a janela que Deus tem colocado na sua vida? Qual é a janela que Deus tem posto para você passar? É a janela da proteção? É a janela da libertação? É a janela da prosperidade? É a janela profética? Qual é? Deus, Ele não vai abrir uma porta enquanto você não souber administrar a janela. Amém? 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 Glória a Deus. Coloque-se de pé. Para a gente encerrar. Irmãos, a janela de Deus, ela é tremenda. Para de correr atrás de porta e viva a janela. Estou com sede. Não é pouca não. A janela de Deus, ela é tão especial quanto a porta do Senhor. A janela de Deus, ela é tão preciosa quanto a porta que Deus abre. A janela de Deus é algo especial, é algo magnífico. A janela de Deus é algo sobrenatural. Você só tem que entender qual janela é que você está passando. Qual é a janela que Deus está abrindo na sua vida. Entenda o tempo de Deus. Entenda aquilo que Deus tem para você. Entenda que muitas das vezes Deus, Ele quer abençoar você em coisas pequenas, não em coisas grandes. Porque tudo que começa grande tem a tendência a desmoronar. Uma casa se constrói de baixo para cima e não de cima para baixo. Ela é construída no alicerce. Ela começa no alicerce. Se o alicerce está bom, o resto da casa fica bom. Agora, se o alicerce da casa está defeituoso, toda a casa está comprometida. Por isso é que a base
muitas das vezes tem que ser mais profunda. E essa base da nossa vida tem que ser Jesus Cristo. Então, construa a tua casa, mas coloque as janelas de acordo com o que Cristo disser para você. Se Ele falar para você na construção da sua casa, coloca uma janela, coloca só uma janela. Se Ele falar para você, coloca duas, coloca duas. Não coloque muitas janelas, porque Deus, Ele quer te prosperar e te abençoar através de uma janela e não através de muitas. Curva sua cabeça. Pai, ensina-nos, ó Pai, a entender, Senhor, as Tuas janelas. Ensina-nos, Senhor, a obedecer. Ensina-nos, Senhor, a reconhecer. Ensina-nos, ó Pai, a realmente caminhar de acordo com aquilo que o Senhor tem estabelecido para a nossa vida. Pai, eu te peço em nome de Jesus, Senhor, se não for de Ti, afasta de nós. Se não vier de Ti, Senhor, retira de nós, para que nós possamos viver, Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Eu peço, ó Pai, em nome de Jesus, que nós possamos entender os tipos das janelas que o Senhor tem colocado na nossa vida. Essas janelas que o Senhor tem colocado são janelas de proteção, livramento, janelas proféticas e até mesmo, Senhor, a janela, Senhor, da ressurreição. Porque o Senhor, eu sei que da tua parte, Senhor, não vem morte, mas vem vida. Por isso, Senhor, jamais na nossa vida será posta janelas de morte, mas janelas de vidas. Por isso, Senhor, eu quero, ó Pai, em nome de Jesus, declarar sobre essa igreja, profetizar, Senhor, sobre a igreja, Ministério Vida, janelas de proteção, janelas de libertação, janelas proféticas, Senhor, que se abrirão sobre as nossas casas e nós, ó Pai, começaremos a prosperar, entender, Senhor, os teus caminhares, Senhor, e a tua direção, porque, Senhor, nós não queremos nada que provenha, Senhor, do mundo. Nós queremos tudo aquilo que provém diretamente do céu. Por isso, Senhor, abre as janelas proféticas. Abre a janela sobrenatural sobre a vida de cada pessoa que está aqui, Senhor, essa manhã. E nós possamos declarar, Senhor, que as janelas do céu, Senhor, estão abertas sobre a nossa vida. Nós prosperaremos, nós vamos conquistar, nós vamos andar no sobrenatural e nada, Senhor, vai nos afetar, porque, Senhor, nós hoje, Senhor, somos uma casa que está, Senhor, construída sobre o alicerce chamado Jesus, que a nossa base é a rocha Jesus Cristo. Por isso, ó Pai, eu te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus, que as aparências, Senhor, elas não vão nos confundir, pelo contrário, Senhor, o Senhor vai abrir nossos olhos espirituais e nós vamos ver coisas além do que está acontecendo agora. Eu te peço e eu te agradeço, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém.